depara com o próprio Jairo cumprimentando. Eles adentram, e Jairo diz ter algo a contar e que precisa falar pessoalmente. Efraim diz que ele não precisa se dar ao trabalho, pois todos já sabem da devassidão dele. Malco vai até o escritório de Petronius e fica pasmo ao saber que a sentença de seu tio, Ami, foi a crucificação. Em casa, Adela está trabalhando nos cestos para vender e ouve alguém bater a porta. Ela abre e se espanta com Barrabás adentrando nervoso. Ele a cumprimenta e pede para passar a noite ali, relembrando que nunca a contratou como prostituta e confirmando que não pode ficar na hospedaria, pois arranjou problemas novamente. Ele conta que ficou amigo de Gestas e Dimas porque começaram a brigar e depois o vinho os uniu. Adela se sente mal por seus filhos serem alcoólatras, e Barrabás conta que está com medo de ser crucificado por ter atacado um centurião que está hospedado lá e, por isso, está se escondendo. Adela acha horrível todos esses problemas e que ele venha se abrigar ali, mas Barrabás diz que serão apenas alguns dias e que não tem a quem recorrer. Pedro fica surpreso por Jairo ter uma filha, e Tomé espera que ele mude. André fica feliz que ele tenha reconhecido o erro e buscado Jesus, mas Pedro afirma que ele só fez isso porque Talita estava morrendo, e Tiago Maior concorda. Natanael questiona se Jesus acha que Jairo irá mudar depois do que houve, mas Jesus relembra que não veio para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. André afirma que João Batista falava o mesmo, e Zelote afirma que nem todos os que vêm a Jesus se arrependem de verdade. Iscariotes afirma que muitos vêm em busca do milagre. Sara pede perdão por se intrometer e afirma que é bom que venham de alguma forma se aproximar de Jesus, e Jesus afirma que, assim como a chuva não retorna ao céu depois de cair na terra, a palavra que foi dita não voltará vazia. Pedro não acredita, dizendo que a semente que cai na terra é levada pelo vento, e todos riem, mas Jesus relembra que já ensinou que não devem julgar para não serem julgados. Pedro afirma que Jesus tem razão, e Tiago Maior e Tomé comentam que ele é bastante cabeça dura, mas Pedro relembra que não é o único. Sara traz tâmaras frescas, e Jesus agradece. Pedro questiona por Gabriela, e Sara pede que se acalme, pois a jovem está lá fora conversando com João. Do lado de fora da casa, Gabriela fica preocupada por ele quase ter morrido numa tempestade e ter sido atacado por um endemoniado. João diz que não deve se preocupar, e ambos acham graça da situação, alegando que o importante é que voltou são e salvo. Ele afirma que sempre voltará. Os dois se beijam apaixonadamente. Os cegos chegam e confirmam que estão em busca do Messias. João e Gabriela os acolhem e confirmam que os levarão até Jesus. Eles lhe servem água para se hidratar por causa da longa caminhada. Mateus chega em casa, e Aziza fica feliz ao reencontrá-lo, beijando-o e abraçando. Mateus diz que estava morrendo de saudades dela e conta sobre as maravilhas que presenciaram nos últimos dias. Jesus acalmando uma terrível tempestade no mar e a cura do endemoniado, alegando que foi tudo impressionante. Aziza conta que soube da cura da filha de Jairo e diz que só vive sozinha desde que ele decidiu viver aventuras absurdas. Mateus pede que não fique assim e começa a contar como tudo aconteceu. Tiago afirma que a mãe não pode negar que sempre teve preferência por Jesus, mas Maria nega que seja verdade, pois sempre amou os filhos igualmente, embora peça desculpas se foi essa impressão que passou. Tiago afirma que ele e seus irmãos nunca tiveram chance, pois não teriam como competir com o Messias. Maria afirma que, se reconhecessem que ele é o Messias, não se sentiriam assim, mas Tiago acha ridículo que ela tenha dito que iria falar dele próprio, mas esteja apenas falando de Jesus, alegando que a vida toda foi assim, pois Jesus sempre foi o centro das atenções. Maria diz que ele está com a razão e pede desculpas, dizendo estar feliz e orgulhosa por ele se casar com uma jovem linda e cheia de virtudes. Tiago fica emocionado por ela sentir orgulho dele, e Maria confirma que ele é bom, carinhoso e honesto, não desejando mais nada em um filho e afirmando que o ama grandemente. Tiago confirma que também a ama muito, e os dois se abraçam emocionados. Miriam chega achando graça do estresse de Sula por achar o vestido feio. Maria questiona o que houve, e Zebedeu conta que a esposa quer comprar tecido para mandar fazer outro vestido. Deborah confirma que achou o vestido lindo nela, e Oná confirma que sua tia é belíssima. Zebedeu conta que diz isso todos os dias, mas ela não acredita, e todos riem. Sara conta que se espantou com a tempestade, e Pedro e André dizem que darão jeito nas goteiras. Natanael conta que ficou apavorado com a tempestade, e Tadeu diz não saber se seu pavor foi maior que a vergonha de ter duvidado. Sara questiona do que duvidou, e Filipe responde que pensaram que iriam morrer. Tomé confirma que só pensava na esposa e nos filhos, achando que nunca mais os veria.
Os cegos chegam acompanhados de Gabriela e João e pedem que Deus tenha compaixão deles. Jesus joga as bengalas para longe e questiona se eles creem que ele possa fazer isso. Eles confirmam, e Jesus põe as mãos sobre seus olhos, desejando que lhe seja feito conforme a fé de cada um. No mesmo instante, os dois passam a enxergar e se abraçam alegres. Sara comenta que acha lindo que os milagres de Jesus sejam realizados até em pessoas simples, em quem a sociedade não dá nada por elas, e Gabriela confirma que não se precisa de riquezas para se ter fé. Os cegos agradecem grandemente a Jesus pelo milagre e dão graças por poderem enxergar. Todos se emocionam e se alegram com a cena. Jesus está feliz por eles. Adela diz que ele não deve se acostumar com as regalias, e Barrabás fica feliz por poder contar com ela. Adela diz que jamais viraria as costas para ele, relembrando como ele a apoiou na prisão. Barrabás a acha forte, mas Adela considera horrível que ele viva arranjando confusão e aconselha que largue essa vida. Barrabás diz que alguém precisa lutar para que o povo seja livre do jugo romano, mas Adela afirma que apenas fazendo o que é certo conseguirão a liberdade. Barrabás desdenha por ela estar se referindo a Jesus e conta que descobriu uma maneira de agir em nome da causa sem derramar sangue. Revela que Cornélios trouxe papéis que afirma serem registros de dívidas dos judeus e diz querer queimar tudo, pedindo a ajuda dela. Adela diz que não quer ser indigna e afirma que não quer participar de confusões, muito menos de ideias erradas, pois são apenas amigos, e parte para pegar mais água. Jairo confirma que eles já sabem de tudo e afirma que veio para esclarecer tudo sobre sua filha. Efraim diz que ele deveria ter vergonha, já que abandonou uma criança doente e ainda pediu ajuda ao servo de Beelzebu. Jairo afirma que Jesus ressuscitou Talita, e Simão fica pasmo por tudo ser verdade. Laila questiona por que não disse nada sobre Talita, e Jairo pede perdão por ter escondido isso por tanto tempo. Conta que não suportou quando Shaia deu à luz uma criança com deficiências, por isso, preferiu fingir que ela não existia. Diz saber que cometeu grandes pecados, mas está disposto a se redimir. Laila diz compreender, e Simão afirma que o importante é ele cuidar de sua família. Jairo diz que jamais se afastou completamente dela, mas Simão afirma que ele deve estar sempre presente para cuidar pessoalmente dos seus. Laila fica incrédula pelo marido estar falando essas coisas, já que não age dessa forma. Efraim acha ridículo que ele tenha recorrido a Jesus, e Jairo volta a repetir que Jesus curou sua filha diante de seus olhos e afirma que ele é, de fato, o Messias. No quarto, Cláudia se olha no espelho, e Pilatos se aproxima dela, mas ela se afasta no mesmo instante, indo para a cama. Ele tenta se aproximar novamente, questionando até quando ela continuará assim, mas Cláudia diz que será até quando quiser. Ele se irrita e vai para o seu lado da cama, dizendo não querer falar com ela. Cláudia deixa claro que é ela quem não quer falar com ele, mas Pilatos questiona por que então está falando. Ele diz que nada disso estaria acontecendo se ela estivesse preocupada em arranjar um pretendente para Helena, em vez de incentivar as ações ridículas da filha. Cláudia afirma que apenas estava tentando amenizar as relações com os judeus e pede que ele reconheça que suas intenções foram boas. Pilatos afirma que somente a espada deixa os judeus sob controle, e Cláudia diz que o que deixará a posição dele sob controle é impedir que notícias sangrentas cheguem a Roma. Pilatos desdenha da forma dela de pensar e afirma que irá dormir, pois terá uma audiência amanhã com o centurião da Galileia. Cláudia continua pensativa após o marido dormir. Mateus conta que está pensando bastante nos últimos acontecimentos, e Aziza diz que achou um absurdo Jairo ter escondido que tinha uma família, já que pensava que eram amigos. Mateus comenta que Jairo julgava tanto Jesus e agiu horrivelmente, tendo sua lição, e questiona se agora terá coragem de dizer que Jesus não é o Messias. Aziza pede que mude de assunto, mas Mateus acha horrível que ela ainda não tenha se convencido de que Jesus é o Messias. Aziza deixa claro que jamais aceitará Jesus. Os recém-curados rasgam elogios à beleza de Gabriela e Sara, fazendo Pedro sentir ciúmes. Sara se recolhe junto de Gabriela após se despedirem de todos. Jesus pede que os recém-curados não espalhem a notícia por aí, e Zelote explica que nem todos compreenderão esse milagre como algo bom. Tiago Menor confirma que podem ser perseguidos por causa disso. Filipe diz que, quanto maior a fama, mais inimigos aparecem. Iscariotes concorda, e os recém-curados dizem ser bastante difícil não falar nada. Tadeu diz entendê-los bem, mas afirma que devem obedecer ao mestre. Pedro diz que eles já foram curados e os dispensa, mas os recém-curados pagam pelo quarto para se hospedarem, pois estão com medo de retornar sozinhos para casa durante a noite.
André aconselha que Pedro permita, e ele permite, mas pede que não perambulem pela casa. André os acompanha até o quarto. Judite comenta como foi um lindo dia, mas Caifás diz que foi um dia como qualquer outro e questiona se aconteceu algo que ele não saiba para ela estar tão feliz. Livona pede que ela disfarce, e Judite diz que apenas está agradecida por estar mais um dia ao lado de seu amado esposo. Caifás diz que podem aproveitar a disposição dela para buscar outras bênçãos, sugerindo que retomem as tentativas de terem um herdeiro com Livona. Livona acha horrível, e Judite a dispensa. Ela conta que a serva está abalada e que o ventre dela secou, segundo a parteira, não podendo mais ter filhos. Caifás diz que terão de procurar outra serva, mas Judite nega, dizendo que gosta de Livona. Caifás relembra que ela odiava a serva, mas Judite diz que não podem jogá-la na rua depois do que aconteceu com ela. Caifás questiona quando ela se tornou tão caridosa, mas Judite ignora e aconselha que terminem de comer e durmam, pois já é tarde. Na hospedaria, Shabaca confirma que teve sua mão ressequida curada por Jesus quando foi ao encontro dele em Cafarnaum. Cornélios conta que a notícia se espalhou rapidamente e que várias pessoas vão em busca de Jesus. Goi confirma que também foi curado por Jesus, pois se tornou paralítico instantaneamente. Susana fica impressionada com as façanhas de Jesus. Os judeus começam a xingar Zaqueu, alegando que devem dar um basta nele, mas Shabaca exige respeito, e Susana deixa claro que devem se aquietar ou sair dali de uma vez. O homem debocha, dizendo que uma mulher jamais calará a boca deles, a não ser com doces e beijos, e todos gargalham por isso. Susana se enfurece.